Olá, convido a todos a que unamos os nossos pensamentos em uma oração. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, agradecemos por todas as bênçãos com que o Senhor nos presenteia. Agradecemos pela oportunidade da encarnação, pelos amigos, pelos familiares. Agradecemos pelo Senhor, pelo seu Evangelho de luz, pela doutrina espírita que veio na figura do Consolador prometido, esclarecer, explicar, me evidenciar tudo o que o Senhor havia nos falado e prometido, a fim de que tenhamos recursos de não nos equivocar mais. Eu agradeço o convite da Associação Assistencial Espírita Messe de Amor para falar sobre a obra de Amélia Rodrigues. O projeto de estudo em questão chama-se Jesus, Luz de Nossas Almas. Escolhi para a meditação o capítulo 5 do livro Primícias do Reino, evidentemente de autoria de Amélia Rodrigues e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Como sempre, de forma poética, Amélia narra a passagem com rara delicadeza. O personagem central da história, o mancebo rico, sentia que o momento era de profunda significação em sua vida. Ele sempre tivera a estranha intuição de que um dia defrontaria a realidade. E ele encontrava a realidade agora. O ar estava saturado do perfume de inúmeras flores, águas transparentes cantavam suas melodias, deslizando sobre o leito de pedras arredondadas. O apelo que lhe tinha sido dirigido parecia vibrar no ar. Vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquela voz penetrava seu íntimo como um punhal afiado e também o impregnava qual um perfume precioso. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos, como duas estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. O mancebo tinha sede de paz. Ele repousava em leito de madeiras preciosas, banqueteava-se ricamente, cuidava do corpo com massagens de óleos e ungüentos raros. Envolvia-se em tecidos de linho leve e suas arcas estavam abarrotadas de gemas e ouro. Mas ele sabia que era infeliz. Ele se sentia vazio e infeliz. Faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Hesitava, no entanto. Sua casa era luxuosa, seus pertences eram valiosos
e vazio permanecia o seu coração. A juventude cantava alegrias e festas em convites constantes ao prazer no corpo ágil e vigoroso. Mas o mancebo acalentava melhores aspirações. Ele disputava a posse total da paz, sem saber exatamente o que era. Essa necessidade era mais do que um tormento. Ele não desejava a tranquilidade opulenta dos fariseus ou o repouso entorpecente dos mercadores. Também não aspirava à serenidade enganosa dos cambistas abastados ou à velhice vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Buscava uma integração harmoniosa, mas não sabia integração em quê. Angustiava-se, ignorando as nascentes da melancolia renitente, que acabava por lhe dissipar os sonhos e esperanças sob um guante de profunda amargura. Buscava as competições em Cesareia, mas não sabia se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. A meiguice e a ordem daquela voz enunciada por aquele homem desconhecido ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. Interiormente gritava: irei contigo, Senhor. Mas ele hesitava, e a hora não comportava dubiedades. De onde ele conhecia aquele homem? Indagava-se com medo, procurando recordar-se com grande esforço mental. Tudo aquela hora era importante, mais do que importante, era vital. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um grande amigo, um celeste amigo. Quando os seus olhos descansaram nos olhos do Cristo, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole, sob violenta pulsação. Emoções inusitadas vibraram no seu ser como jamais acontecera anteriormente. Desejou arrojar-se ao solo, esmagado por indômina constrição no peito. Percebeu que aquele estranho homem sorriu, como se eu esperasse, como se já o amasse. O tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Seus lábios lhe pareceram selados e um frio impertinente gelou suas mãos. O moço rico lutava para quebrar aquele torpor que o imobilizava. Retalhos de luar tímido prateavam nuvens soltas no firmamento, naquele momento fora do tempo. O moço finalmente conseguiu falar.
Permita-me primeiro competir em Cesareia, logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. O mestre respondeu: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. O moço argumentou: aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram, comprei por uma fortuna 2 parelhas de cavalos fogosos. Os jogos estão próximos. Jesus foi enfático: renuncia e segue-me. Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre sua vontade? Por qual sortilégio o dominava? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar. Estava profundamente perturbado. Uma estranha sofreguidão o aniquilava. De um lado, ele tinha a horizontalidade das aflições humanas que eu contemplava. De outro, adivinhava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem e o filho do homem se defrontavam. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentador para o moço diante daquele homem tão singular. Vencendo irresistível temor, continuou o príncipe afortunado: não receio dar tudo o que possuo, dinheiro, gemas, títulos, se possível, pois sei que estes gastam muito facilmente, mas dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventura sem limites, disse Jesus. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou o jovem desanimado. Era jovem e muitos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com seus lauréis e triunfos. Príncipe tinha pela frente as avenidas do poder a que se afervorava, poderes que naquele momento pareciam sem nenhum valor. Poderia ofertar seus bens sem maiores dramas, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardados. Seria necessário renunciar a tudo isso? O moço se indagava, inquieto. Sem palavras, o Messias lhe respondeu, com os olhos fulgurantes: sim. Aquela palavra não dita pareceu reverberar no infinito. O moço sofria naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentara durante a vida toda.
O ar cantava leves murmúrios, enquanto as tulipas do campo teciam um manto sutil, recendendo aromas. O rabi, em majestoso silêncio, aguardava. E o jovem, em perplexidade, lancinava-se. O diálogo se tornava quase impossível. Subitamente, o príncipe de qualidade lembrou-se de que amigos o aguardavam na cidade. Compromissos esperavam-no. Deveria debater os detalhes finais para a corrida da grande festa da semana entrante. Acionado por estranho vigor que dele se apossou rapidamente, fitou o Messias sereno e triste, apenas balbuciando com voz apagada: Não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. Sopravam os ventos frios que chegavam de longe, musicados pelo bulício das estrelas balouçantes. A terra estuava sob a graminha orvalhada. O mestre sentou e encheu-se de profunda melancolia. Ele sempre ficava assim, após a deserção dos convidados ao banquete da luz. A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em levíssimos tons de amargura. Assim o encontraram os discípulos. Indagado, Jesus esclareceu: quão dificilmente entrarão no reino dos Deus os que têm riquezas. Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio e do prazer. Situada ao norte da planície de Saron e a 30 quilômetros ao som do Monte Carmelo, foi embelezada por Herodes. Esse porto valioso sobre o Mediterrâneo era importante escoadouro de Israel e porta de entrada marítima, onde atracavam embarcações de toda parte. As vilas ajardinadas debruçavam-se sob as encostas pardacentas da cidade, exibindo estilos arquitetônicos ricos e variados. Pelo seu clima agradável, tornara-se residência oficial dos procuradores romanos em Israel. Os festins de Cesareia pretendiam rivalizar até com os de Roma, atraindo aficionados mesmo da metrópole longínqua. Ao som alegre de trompas e fanfarras, começavam as festas públicas. Competições de bigas abrem as corridas ante a aflição dos judeus, romanos e gentios, que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas nos seus ases. Gladiadores em combates simulados, tocadores de pífanos e flautas, alaúdes e símbolos enchem os intervalos de som e de cor. As quadrigas estão na linha de partida. Os fogosos corcéis empinam, lustrosos, enfeitados. Ao sinal, disparam sob estrondosa ovação. Chicotes
brilham no ar, vibram no ar, mãos firmes nas rédeas, os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. Em uma manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O mancebo rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada. Escravos arrastam-no da pista, mas ele foge mentalmente à cena brutal que o esmaga. E entre as névoas que lhe ensombreiam os olhos, parece ver novamente o Messias, silenciando os gritos na concha acústica. Tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo. Vem e segue-me. Ele responde, estertorando, amigo. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, o suor e o sangue, o moço rico dá a impressão de sorrir. Essa passagem evangélica, minudenciada por Amélia Rodrigues, é muito significativa e bela. Jesus disse que devemos buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Também afirmou que não sabemos o dia nem a hora. Em um primeiro momento, choca um pouco que Jesus tenha sido tão enfático em seu chamado. O moço tinha apenas alguns pequenos afazeres a cumprir e depois pretendia segui-lo. É que a questão é que a hora dele retornar à pátria espiritual já estava marcada. Ele seguiria Jesus naquele momento ou depois seria tarde demais. Jesus não foi intransigente. Ele foi sábio e preciso. Essa lição fica para nós. A cada dia temos a oportunidade de optar pelo reino dos céus. Certamente não temos a figura encarnada de Jesus a nos convidar em termos francos e inequívocos. Mas essas oportunidades tomam a feição dos irmãos que sofrem abandonados nas ruas, dos velhinhos dos asilos, dos órfãos, dos parentes, dos colegas de trabalho que carecem de atenção. Onde houver alguém que sofre, ali está a figura do Messias a nos convidar para que o sigamos imediatamente. Depois pode ser tarde. Aquela específica oportunidade terá passado. O colega de trabalho torturado, a quem não damos atenção, pode enveredar pelo caminho do vício. O irmão, o filho que não olhamos e ouvimos com carinho, arruma estranhas companhias que o seduzem. A esposa ou o esposo cujo afeto não cultivamos
desiste do nosso convívio. O afeto humano, seja romântico, filial, fraterno, precisa de manutenção. De todo modo, as oportunidades de servir sempre estão presentes à nossa volta. Para valorizá-las, para cultivar o reino de Deus na forma de trabalho fraterno, precisamos esquecer um pouco nossos afazeres mundanos, nossas vaidades. É claro que cuidar dos nossos afazeres faz parte da busca do reino de Deus, mas cumprir os deveres mais elementares é o mínimo do mínimo. Jesus nos aconselha que, se nos pedirem a túnica, demos também a capa. Se alguém nos obrigar a andar 1000 passos, que andemos outros 2000. É de generosidade e desprendimento que se trata. A genuína paz, que vem da comunhão com o divino, pressupõe devotamento e abnegação. Estar disposto a trabalhar em favor do semelhante com vigor, sem esperar nada em troca. É temerário gastar a vida fazendo o mínimo, cuidando apenas dos deveres mais básicos, preservando-nos de quaisquer transtornos, especialmente ficar esperando a situação perfeita, que pode nunca ocorrer. O mancebo rico seguiria Jesus após as competições de Cesareia. Talvez nós estejamos esperando algum acontecimento marcante para começar a fazer o bem de forma definida. Quiçá que fiquemos ricos, folgados, livres de quaisquer ocupações ou preocupações. Mas aí convém recordar a parábola da figueira que secou. Nela se narra que Jesus teve fome e foi buscar alimento junto a uma figueira que se encontrava ao longe. Chegando junto ao vegetal, achou apenas folhas, visto não ser tempo de figos. Então o Messias disse à figueira que ninguém dela comesse fruto algum. No dia seguinte, Jesus e os apóstolos passaram novamente pelo local e viram que a figueira secara até a raiz. Em princípio, causa espanto que o amoroso e sábio Messias tenha se agastado com uma árvore, especialmente porque não era mesmo tempo de frutos. Contudo, do evento é possível extrair um raciocínio coerente com o conjunto da mensagem cristã. O cerne da questão não parece resistir em uma espécie vegetal despida de vontade. O ponto-chave a se considerar é justamente o hábito humano tão comum de esperar a situação perfeita para agir no bem. É como se os homens esperassem, à semelhança de uma árvore, a estação perfeita para darem frutos. Enquanto todos os fatores não se associam, eles permanecem ociosos, quando não reclamões. Alguns aguardam a riqueza para agir em favor dos miseráveis. Outros afirmam que a falta de um grande amor os amargura. Somente após encontrar quem lhes corresponda ao ideal é que poderão compreender o semelhante. Quem tem filhos alega que só poderá doar de si quando eles crescerem.
Os empregados não têm atividades de benevolência por falta de tempo. Já os desempregados, embora com tempo, se afirmam sem sossego. Então, talvez a ocasião perfeita jamais surja. Enquanto isso, o tempo passa. O perigo é um belo dia se descobrir ressequido de tanto fugir das oportunidades de trabalho, tornar-se inútil e profundamente egoísta. A providência divina movimenta incontáveis recursos em favor de suas criaturas. Saúde, família, emprego, inteligência, amigos, são muitos os tesouros com que se pode contar. Convém pensar nos infortunados do mundo e ser grato por estar na condição de quem pode servir. Essa gratidão deve ser manifestada na forma de amparo aos semelhantes, que em busca de desculpas para permanecer inerte, sempre as encontra. Já quem deseja ser útil, vê as oportunidades de trabalho se multiplicarem em seu caminho. O homem não deve se assemelhar à figueira da passagem evangélica. Ele dispõe de livre-arbítrio e pode criar as melhores condições de amparar, compreender e perdoar. Em suma, a parábola do moço rico, que tem tantos significados, ela nos mostra o perigo de deixar passar uma oportunidade preciosa de redefinir nossos destinos. Podemos pensar que a oportunidade se repetirá amanhã e muitas outras vezes. Entretanto, como ensinou Jesus, o reino dos céus deve ser prioridade em nossa vida e não pode esperar. Amigos, agradeço sua paciência, sua companhia, peço perdão por alguns equívocos e novamente eu peço que se unam em oração comigo. Deus Pai de amor e bondade, autor de nossas vidas, Senhor dos mundos, que faz com que os astros girem no céu em harmonia, cuidando de tudo que é grandioso e ao mesmo tempo observa as pequeninas plantas que germinam no solo, fornece a pelagem adequada a cada animalzinho e as forças, os meios de defesa necessários a que ele viva a vida que lhe compete, enquanto cresce em consciência. O Senhor cuida de todos nós, nos ama profundamente a todos e nos deu o nosso maior presente, que é Jesus, seu Evangelho, seus exemplos, seu amor. Gratidão profunda, Senhor. Rogamos que nos ampare e nos auxilie a que sejamos dignos do título de cristão. Muito obrigado, amigos.